Agora, nesse vídeo, a gente vai trocar uma ideia sobre a IT CSS, em específico a pasta Object. Não só a pasta, mas o conceito por trás dela, uma vez que a gente está usando ela dentro do nosso React. Então, bora lá para depois da vinheta. Show de bola. Para ficar uma discussão mais próxima aí do que a gente já tem do nosso projeto, eu vou meio não, fazer o download aqui exatamente dessa thumbnail. Então você pode clicar aqui com direito, ó, e fazer o download dessa screen, dessa tela, né? Thumbnail não, né? Dessa tela em si. Eu já até deixei algumas vezes ela feita aqui, foi fazendo alguns testes e se a internet caísse a gente não tem problema. Mas eu vou realmente simular aqui, pegar essa layer e jogar no nosso Krita aqui, ó. Insert Layer. Beleza. Vou dar um Ctrl T e vou diminuir o tamanho dessa janela para a gente conseguir enxergar ela aqui com mais tranquilidade. Beleza. Vou só escrever na layer aqui, não escrever na layer da imagem, de jogar a imagem para baixo. E é isso. Dá o Tab, agora a gente pode trocar uma ideia sobre. Ó. Então, olhando tudo que a gente tem que fazer do nosso projeto, o nosso projeto, a parte de visual, vai ficar dentro da pasta Object e a outra que eu vou comentar no próximo vídeo, que é a pasta Components. Mas vamos entender o que são os objetos primeiro. Os objetos têm algumas regras dentro aí do React, beleza? É uma forma que eu organizo meus projetos e isso torna muito mais fácil a parte de responsiva, a forma que eu organizo, e também torna muito mais fácil a parte de escalabilidade do seu projeto, uma vez que você vai trabalhar com componentização. Beleza? Quando eu falo componentização, é a ideia de reaproveitar o mesmo layout ou parte do layout em outros projetos que você tenha. Pensa que você tem uma brand, uma marca, vamos dizer aqui da Collab Code, e a gente vai criar vários jogos em cima dessa mesma estrutura visual. A gente não vai fazer isso no curso porque senão não seria desafiador o curso, né? É de propósito, a gente sempre está mudando o layout. Mas, se você tiver uma empresa, você vai tentar manter sempre o mesmo brand, a mesma comunicação com o seu cliente, né? Isso é bem interessante. Então, dado esse contexto da realidade do mercado, a gente precisa aí ter um trabalho menor para criar outras páginas com os mesmos componentes. Aí que vem a ideia do Object, beleza? O Object, se você estudar ele a fundo, ele vem de um conceito chamado OOCSS. O OOCSS foi desenvolvido por uma mina do Google, se eu não me engano, que basicamente ela pega os conceitos de orientação a objeto e tenta aplicar o mais próximo possível do CSS. Isso não é fácil, porque o CSS não é uma linguagem orientada a objeto, mas ela traz algumas coisas interessantes. Aqui a gente vai ignorar uma parte que ela propõe dentro da pasta Object, que é o CSS aí tem uma parte de estrutura, beleza? Que entraria basicamente um sistema de grid aqui. Então, a estrutura eu não vou fazer no React porque eu gosto de deixar por responsabilidade da page, que aí fica muito mais fácil de fazer a parte responsiva, fica tudo num lugar só e não fica atrelado ao componente. Mas a gente vai ver isso evoluindo nesse projeto que é o nosso projeto introdutório ao React. Então vamos discutir, se não tem a estrutura, não tem essa questão de grid, de layout, de tamanho de elementos, o que, que tem no object e o que não tem. Então eu vou falar o que tem e deixar em verde, e o que não tem eu vou deixar em vermelho, tá? O que não pode ter. Então um object, ele tem que ser algo relativamente simples. Então quando eu coloco simples, é tipo, ele não vai ter estado. Você vai entender um pouco mais para frente sobre isso, o que que é o estado em si. Mas ele é um componente burro, ele é um componente realmente simples de comunicar. Calma que você vai ficar mais claro um pouquinho mais para frente. Além de ser simples nesse sentido que eu falei para você, que vai ficar um pouco mais claro um pouco mais para frente, outra coisa interessante dos objects é que ele pode ser reaproveitado em vários contextos. Então você tem que olhar esse object e falar assim, eu consigo reaproveitar isso onde eu quiser. E se a gente olhar os componentes que a gente tem, a gente pode ser bem criativo e conseguir aproveitar em qualquer lugar, praticamente no caso desse layout que nós temos do lado direito, beleza? Então ele tem que ser de fácil reaproveitamento em contextos diferentes. Legal? Então, ele tem que ser de reutilização, ele tem que ser de reaproveitamento de código, ele tem que ser reutilizável. Isso é um conceito de OO, beleza? Essa ideia de reutilização, de reaproveitamento. É bem o conceito de OO, de você trazer algo simples que você pode reaproveitar. E aí eu não vou entrar no detalhe, porque senão a gente vai ficar muito expansivo aqui no tema. Então, beleza, essa é a ideia, de você reaproveitar, igual a gente tem um conceito em orientação a objeto, né? Em programação orientada a objeto. Fora o reaproveitamento, a gente vai evitar algumas coisas. Então, deixa eu colocar isso em vermelho. A gente vai evitar o quê? Aí é evitar, tá? Essas regras em vermelho aqui não são escritas em pedra. Então, a gente tem que pensar o seguinte: a gente vai evitar ao máximo de aplicar propriedades como margem,
propriedades como padding e qualquer outra propriedade de espaçamento ou posicionamento. Então aqui entra uma lista bem grande, mas seria isso daqui, né? A gente não vai ter propriedades como display flex, que mexe muito com o posicionamento dos elementos. A gente não vai ter propriedades aí como, além do display flex, position. Então a gente evita fazer position ao máximo que a gente conseguir, beleza? Então o position também a gente não vai fazer. Esse é o rolê. Então tem todas essas propriedades que eu quero que você não faça, beleza? Não pode ter essas propriedades no seu object. Legal? O object é para ele ser de fácil aproveitamento em qualquer contexto. Se a gente começar a colocar margem nele, espaçamento, vai ficar muito difícil de fazer um reaproveitamento. A gente vai ter que começar a zerar a margem, zerar padding, zerar um monte de coisa. Show de bola? Então essa preocupação é bem interessante. Então essas são as regras que eu entendo aí e que eu aplico quando eu vou desenhar os meus objects. Agora vamos tentar olhar a tela ao lado e definir quais são os objects que a gente tem. Para isso eu vou usar aqui a cor laranja, ó. Se liga, o logo é um object, eu consigo reaproveitar ele em vários contextos. Se a gente fosse pensar num site que vai crescer, eu consigo usar ele no rodapé, eu consigo usar ele no meio do site, eu consigo usar ele como marca d'água, beleza? Então a gente consegue realmente reaproveitar e reutilizar ele em muitos contextos. O sobre também. O que eu quero que você pense também aqui, né? O conteúdo não é relevante, e sim o estilo do que você está vendo. Então, quando você vê a palavra sobre, você fala assim, legal, eu tenho sobre, né? Mas o sobre eu consigo aproveitar só como sobre. Esquece a palavra sobre e coloca outra palavra aqui qualquer, como avatar, beleza? Você poderia usar o avatar sem problema nenhum, beleza? Com a mesma estrutura visual. Então, quando a gente pensa em CSS e componentização, a gente não está pensando no conteúdo, a gente está pensando no que é visual. Isso é interessante para ficar bem claro aqui para a gente, até deixei anotado. Então, isso também seria um object. Essa parte aqui também seria um object, né? Nosso menu hambúrguer. Praticamente tudo na nossa aplicação vai ser um object. Olha que interessante. Esse componente aqui também seria um object. Quando eu falo componente, não está relacionado à pasta components, tá? Mas eu vou chamar de componente. Então, esse também é um object, beleza? Essa cifrão aqui, o mostrar eventos, bem interessante também. A gente pode ver aqui que a gente tem dois componentes aqui, alguns componentes, na verdade, mais do que dois aqui dentro dessa caixa, ó. Beleza? Que é o tabuleiro aí do nosso jogo da velha. A gente tem o tabuleiro em si, que é essa parte de fora aqui, beleza? Que ele é um object, é o nosso tabuleiro aí, bonitão. A gente também tem os símbolos, beleza? Que são outro object que a gente pode trabalhar também, beleza? Então cada um aqui é um object, feliz da vida, ó. Bacana. Só que ele é um só, na verdade, né? Na verdade, né, cada um é um, né? A gente está reaproveitando o object. Então a gente faz um e consegue reaproveitar eles. Lembra que não é importante o conteúdo. O conteúdo não tem relevância alguma. O conteúdo é dinâmico. O que a gente está olhando é sempre a parte visual dos objetos. Então a gente consegue reaproveitar bastante. Um tempo de discussão que eu não consigo visualizar agora, eu vou ter que fazer o código para testar algumas coisas. Isso acontece bastante. Então, quando você está fazendo esse planejamento, pode ser que algumas coisas você não consiga planejar sem testar. Isso acontece bastante. Então, não se prende. Por exemplo, eu não consigo pensar se esse risco que nós temos aqui, ó, do jogo da velha, né, que desenha ali a cerquilha, a lasanha, como você quiser chamar, ou hashtag, que faz o desenho da hashtag aqui. Eu não sei dizer se essa hashtag, essa lasanha, essa cerquilha, ela vai ser parte do nosso componente aqui do tabuleiro, ou se ela vai ser parte do componente aqui do símbolo, ou se ela vai ser outro componente. Isso vai ter que ficar para depois, beleza? Esse eu não vou conseguir definir junto com você agora. Isso é interessante. Por quê? Não se esforce a tentar definir tudo de uma vez. Pô, a gente já definiu bastante coisa aqui, todos os objects que a gente precisa, todos os comportamentos que a gente quer visual. Então, como a gente tem a definição visual, já tem um planejamento que dá para a gente começar a trabalhar. Beleza? Essa é a ideia. Então é isso, basicamente eu queria te passar isso aqui, essa é a ideia do nosso objects aí. Ele não é aplicado no mesmo contexto ali do IT CSS padrão. Eu dou uma flexibilizada aqui, dado o ecossistema que a gente está trabalhando, que é do React. Ele é um pouco diferente de você trabalhar com CSS puro. Por isso que eu dou meio que uma mudada, né? É uma mudada. Meio que não, é uma mudada e é isso. Beleza? Então essa é a explicação dos objects. Não esquece desses detalhes aqui de reaproveitamento, né, da parte simples, de você fazer algo realmente simples. A gente vai entender um pouco mais o que eu quis dizer como simples na hora que eu falei de burro, né, componente burro aí,
ou além de componente burro, um componente sem estado, stateless. A gente vai ver isso mais na prática, mas guarda essa informação que vai ficar muito mais claro quando a gente estiver desenhando os componentes. Perdão, os nossos objects. Eu vou tentar falar objects, beleza? Então, essa é a pegada que eu queria te falar. Então, é isso que a gente tem. Não tem mais nenhum segredo. Ah, e também não esquece aí, né? Só para a gente dar uma revisada aqui, das regras aqui que a gente tem que não aplicar margem, padding, displays, positions, float. Também esqueci de adicionar o float aqui. A gente pode já adicionar aqui o float. Tudo que é relacionado a posicionamento. Provavelmente eu esqueci alguma propriedade de posicionamento aqui, tá? Um float left aí da vida. Show de bola? Então é isso. Ficou com dúvida? Não esquece de mandar lá no Discord, fica à vontade. Sempre estou de prontidão lá tentando ajudar vocês. E bora pro próximo vídeo.